E se o silêncio do céu pudesse esmagar um reino inteiro? E se a falta de chuva não fosse apenas um desastre, mas um aviso que ninguém queria ouvir? E se no auge do poder, um rei descobrisse que não controla nem o vento, nem as nuvens, nem o medo que cresce quando os rios somem? E se a resposta de Deus viesse não num palácio, mas numa estrada poeirenta, na boca de um homem sozinho? Israel estava acostumado a ver reis passarem, alianças mudarem, inimigos surgirem no horizonte e depois recuarem. Mas havia uma coisa que parecia certa: a terra sempre daria algum fruto, e o céu sempre derramaria alguma água. Só que naquele tempo, até o óbvio começou a falhar. Acabe reinava em Samaria, rodeado por paredes de pedra, corredores longos e conselheiros que falavam baixo, não por respeito, mas por prudência. O reino tinha riquezas, rotas de comércio, vitórias políticas. E também tinha uma ferida escondida, uma fissura no coração do povo. O culto ao Senhor, Deus de Israel, se misturava com outros altares, outras vozes, outras promessas. Havia lugares altos, imagens, ritos que vinham de fora e se encaixavam fácil no desejo de controlar o invisível. E por trás disso havia o peso de Jezabel, esposa de Acabe, filha de rei estrangeiro, trazendo consigo a influência de Baal e o cheiro de templos que não pertenciam à história de Israel. É nesse cenário que surge Elias, o tesbita de Gileade, um homem que a Escritura apresenta sem cerimônia, como se a urgência não permitisse longas apresentações. A entrada dele é como o som seco de uma porta batendo, direta, inevitável. Ele vai ao encontro de Acabe. Não se descrevem trombetas, nem escoltas, mas é fácil imaginar o contraste. Um rei com seda e bronze e um profeta com a roupa marcada pela estrada, o rosto queimado de sol, os olhos firmes como pedra. E Elias diz palavras que mudariam o ritmo do mundo ao redor. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Não era um desafio pessoal. Era um decreto ligado ao Deus que Israel havia conhecido desde o deserto. O Deus que não se compra com sacrifício de conveniência, nem se mistura com ídolos como se fosse mais um nome na lista. A fala de Elias era um corte, e cortes doem. A partir daquele momento, a seca não é uma ideia distante. Ela começa a ser percebida na pele. O ar fica áspero, o verde perde brilho, o vento levanta pó onde antes levantava cheiro de campo. E como se o próprio céu tivesse fechado as portas, as nuvens deixam de aparecer. Logo depois, a palavra do Senhor vem a Elias. Ele deve sair dali, esconder-se junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Um lugar afastado, de sombra estreita e água que ainda corre, por enquanto. Elias vai. O profeta que falou diante do rei agora desaparece entre trilhas, pedras, vegetação baixa. O mundo grande se torna pequeno. À margem do ribeiro, o som constante da água, a solidão que não tem distração. Ali, ele bebe do ribeiro. E acontece algo que a Bíblia registra com simplicidade, mas que visto de perto seria espantoso. Corvos trazem pão e carne, de manhã e de tarde. Uma rotina impossível se torna rotina. Não se descreve como Elias recebeu aquilo, se com lágrimas, com silêncio, com gratidão contida. Mas há algo profundamente humano em imaginar o profeta ouvindo asas no alto, sentindo a sombra rápida passar e percebendo, uma vez mais, que a vida dele não dependia do humor do rei, nem da bondade do povo, nem da previsão do tempo. Dependia do Senhor. Só que a seca não para porque um homem está escondido. Ela avança como um fogo lento. Com o tempo, o ribeiro seca. A água que era certa vira um fio, depois um espelho raso, depois só pedra úmida. E Elias se vê diante de uma verdade dura. Até os lugares de refúgio têm fim. Até o que sustentou ontem pode não existir amanhã. Então vem uma nova ordem. Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e fica ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente.
Sarepta não era Israel. Era território ligado à Fenícia, ao mundo de onde Jezabel viera. O caminho até lá seria atravessar limites, sair do dentro, entrar no fora, e depender de alguém que, no mapa comum, não seria considerado a fonte natural de sustento para um profeta de Israel. Elias parte. A estrada não tem a poesia de quem viaja por prazer. Ela tem o peso de quem caminha porque não há alternativa. Os pés levantam poeira. O sol não perdoa. As aldeias mostram sinais de escassez. Jarros vazios, animais magros, rostos tensos. Ao chegar à porta da cidade, ele vê uma viúva apanhando lenha. Um gesto simples, quase invisível. Mas ali está o encontro que mudaria a vida de ambos. Elias pede água, e a mulher se dispõe a buscar. A água já é um bem raro. Mesmo assim, ela se move. Então Elias pede mais. Traze-me também um bocado de pão. E é aí que a realidade dela aparece. Crua, sem ornamentação. Ela tem apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. O plano dela é fazer uma última refeição para ela e para o filho, e depois, esperar o fim. O texto não dramatiza, mas a cena em si é dramática. Uma mãe falando do limite diante de um homem que acabou de chegar. O som da lenha sendo juntada parece mais alto. O vento parece mais seco. O mundo inteiro parece estreitar ao redor de uma panela quase vazia. Elias, então, fala com firmeza que não é dureza, mas convicção. Ela deve fazer primeiro para ele um bolo pequeno, e depois para si e para o filho. E acrescenta uma promessa vinculada ao Senhor. A farinha não acabará, o azeite não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. A viúva poderia negar, poderia chamar aquilo de absurdo, mas ela faz. E dia após dia, o impossível se confirma. A farinha. Azeite. Não em excesso luxuoso, mas suficiente. O suficiente que, repetido, vira milagre cotidiano. E Elias fica ali, na casa dela, em um quarto de cima. É curioso como, em tempos de grandes confrontos, a Bíblia também nos leva para dentro de uma casa simples, para a intimidade de uma sobrevivência silenciosa. Mas a história não se mantém numa linha suave. O filho da viúva adoece. A doença se agrava, até que nele não fica fôlego. A morte entra naquela casa, a casa que havia sido preservada da fome, mas não da dor. A viúva, com o coração em frangalhos, volta-se a Elias com palavras que misturam luto, culpa e indignação. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ela não está pregando, ela está sofrendo. É a reação de alguém que procura sentido onde só há perda. Elias toma o menino dos braços dela, leva-o ao quarto de cima, coloca-o na cama. E ele clama ao Senhor. Não há fórmula elegante. Há clamor. Há pergunta. Há insistência. Elias se estende sobre o menino 3 vezes e suplica: Ó Senhor meu Deus, faze que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouve. A vida retorna. O menino revive. Elias o leva de volta, descendo os degraus com algo que não pode ser escondido: o peso de um corpo vivo onde antes havia morte. Ele entrega o filho à mãe e diz: Vê que teu filho vive. E a viúva responde com uma frase curta, mas carregada de reconhecimento: Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A seca continua lá fora, mas dentro daquela casa, algo foi selado. Não apenas comida, mas confiança. Não apenas sobrevivência, mas testemunho. Então a narrativa dá um salto no tempo. Depois de muitos dias, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano. O Senhor manda que ele se apresente a Acabe e promete: Darei chuva sobre a terra. Elias volta à estrada. Só que agora a estrada não é fuga, é confronto.
Em Samaria, a fome se espalha. A terra está rachada. O gado sofre. O reino que parecia tão firme se torna vulnerável por uma coisa simples: água. Acabe procura Elias, mas não por saudade, por desespero. Ele chama Obadias, que era o administrador do palácio. Obadias temia ao Senhor, e em tempos de perseguição, havia escondido 100 profetas do Senhor em cavernas, 50 em cada, sustentando-os com pão e água. Isso não se diz como discurso heróico, é dito como fato. Um homem dentro do sistema, tentando salvar vidas em silêncio. Acabe e Obadias saem para procurar pasto, para salvar animais. O rei divide com seu servo a tarefa. A imagem é forte. O rei, que deveria estar acima das preocupações básicas, agora anda por caminhos poeirentos procurando onde ainda há verde. E no caminho, Obadias encontra Elias. Ele reconhece, ele se prostra, e a voz dele treme com uma mistura de respeito e medo. És tu, meu senhor Elias? Elias manda que Obadias avise a Acabe que ele está ali. Obadias entra em pânico. Ele teme que, ao ir chamar o rei, Elias desapareça e então Acabe o mate. Obadias fala do que fez para proteger profetas. Ele fala do risco. É um homem que vive entre duas lealdades e sabe o preço disso. Elias, porém, garante: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, hoje me apresentarei a ele. Obadias vai e Acabe vem. Quando o rei vê Elias, lança uma acusação que revela como ele enxerga o mundo. És tu, perturbador de Israel? A resposta de Elias é direta, como lâmina. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. E então Elias propõe algo que não pode ser resolvido em corredores: um encontro público, um teste visível, um ponto de decisão. Ele manda Acabe a juntar todo Israel no Monte Carmelo, e também os profetas de Baal e os profetas de Azerá, sustentados por Jezabel. O Carmelo, com sua altitude e sua vista para o mar, seria palco e testemunha. É difícil imaginar a tensão disso. Um povo faminto, irritado, confuso, um rei pressionado, centenas de profetas que representavam o culto dominante, e um homem só, que carrega a palavra do Senhor como quem carrega fogo. No dia marcado, a multidão sobe o monte. O terreno é rochoso e irregular. O ar ali em cima é mais frio, mas o céu continua duro, sem nuvens. A paisagem parece um tribunal. O mar ao longe como lâmina escura, o horizonte vazio e o sol como um olho que não pisca. Elias se coloca diante do povo e pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. A resposta do povo é silêncio. Não é silêncio de reverência, é silêncio de indecisão. Quando alguém está dividido, às vezes a voz não sai. Então Elias estabelece o desafio: 2 novilhos, 2 altares, nenhum fogo aceso por mãos humanas. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Os profetas de Baal aceitam. Eles preparam seu novilho, colocam sobre o altar e invocam Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Mas não há voz. Não há resposta. Não há sinal. Eles saltam ao redor do altar. Eles intensificam o rito. O corpo vira instrumento de desespero. A fome do povo se mistura com a fome de um Deus que não responde. Elias, então, começa a zombar. E a zombaria dele é registrada com ironia dura. Clamar em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem. Talvez esteja dormindo, e despertará. É uma provocação que expõe o vazio,
Um Deus que pode estar ocupado, distraído, ausente, dormindo. Um Deus que depende do humor. A cena, no Carmelo, se torna ainda mais intensa. Os profetas de Baal gritam mais alto. O texto diz que eles se retalhavam conforme o seu costume, até derramarem sangue. Mas a narrativa não celebra isso. Ela mostra o desespero, o colapso. E ainda assim, não há resposta. Do meio-dia até a hora da oferta da tarde, eles continuam. Há profecias, há agitação. Mas o céu permanece fechado. O vento não muda. O silêncio continua reinando. Então Elias chama o povo. Chegai-vos a mim. E o povo se aproxima. Talvez com ceticismo. Talvez com esperança envergonhada. Talvez só por curiosidade. Eles cercam Elias como quem se aproxima de algo que pode ser perigoso, mas também pode ser a única chance. Elias repara o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele pega 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, uma lembrança de unidade em um reino dividido. Com as pedras, ele faz o altar. Ele cava um rego ao redor, suficientemente grande. Ele põe a lenha em ordem. Ele corta o novilho e coloca sobre a lenha. E então faz algo que, na lógica do vamos garantir o fogo, é o contrário. Manda encherem 4 cântaros de água e derramarem sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois manda repetir, e repetir de novo. 12 cântaros ao todo. A água corre pelo altar, encharca a lenha, escorre pelo rego ao redor. O rego se enche. Em tempos de seca, a água é tesouro. E Elias a derrama como se dissesse ao povo: não é truque, não é artifício. Se houver fogo, será resposta. Chega a hora da oferta da tarde. Elias se aproxima e ora. A oração dele não é longa, não é frenética, não é gritada. É firme, direta, pública. Ele pede que o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, se manifeste, para que o povo saiba que o Senhor é Deus e que Elias é servo, e que tudo aquilo foi feito segundo a palavra do Senhor. Ele pede que Deus responda, para que o coração do povo volte. E então acontece. O fogo do Senhor cai. Ele consome o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e lambe a água do rego. Não é um fogo comum. É uma resposta que não deixa espaço para talvez. É como se o céu, que estava fechado, abrisse não com chuva, mas com chama. O povo vê, e a reação é imediata. Eles se prostram com o rosto em terra e dizem: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ali, no Carmelo, a indecisão se quebra como vaso de barro. Não por argumento, mas por resposta. Elias então dá uma ordem dura, parte do desfecho daquele confronto. Os profetas de Baal são tomados e levados ao ribeiro de Quizon, e ali são executados. A escritura registra o fato sem descrição gráfica, mas o peso é real. O Carmelo não foi apenas um palco de espetáculo, foi um tribunal de decisão. E decisões, naquele mundo antigo, tinham consequências severas. Depois disso, Elias se volta ao rei e diz: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. É uma frase estranha, porque o céu ainda parece o mesmo. Não há nuvem, não há gota. Mas Elias fala como quem já ouviu, antes do som existir, aquilo que Deus prometeu. Acabe sobe para comer e beber. Elias sobe ao cume do Carmelo. E ali, o profeta faz algo que contrasta com o fogo. Ele se curva, põe o rosto entre os joelhos. Não é pose teatral, é postura de quem sabe que depende. O fogo veio como resposta pública, a chuva viria como restauração. E restauração exige persistência. Elias manda seu servo olhar na direção do mar. O servo vai, olha, volta. Não há nada.
Elias diz: torna, 7 vezes. O número da insistência, do ciclo completo, do não pare antes da hora. Na 7ª vez, o servo volta com algo mínimo. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Uma nuvem do tamanho da mão, quase nada. Mas depois de anos de nada, o quase nada é um começo. Elias manda avisar Acabe, que prepare o carro, que desça, para que a chuva não o detenha. E o céu muda rápido. O vento se ergue, as nuvens se acumulam, o escuro se espalha sobre o mar e corre para a terra como um exército silencioso. A primeira gota não é apenas água, é alívio, é choque, é retorno. A chuva cai com força, a terra bebe, o ar muda de cheiro, a poeira vira barro. O povo que viveu com garganta seca agora ouve o som que parecia esquecido: água batendo em pedra, água correndo em sulcos, água caindo em folhas. Acabe vai para Jezreel, e a mão do Senhor vem sobre Elias. Ele cinge os lombos e corre diante do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Um profeta correndo à frente do rei sob chuva pesada, uma imagem inesperada, quase impossível. Como se o homem que enfrentou altares agora fosse também sinal de que a jornada não terminou no fogo, mas continua na estrada molhada, no mundo refeito pela água. E assim, o episódio termina com 2 certezas que coexistem. Deus respondeu com fogo, e Deus abriu o céu com chuva. E Israel, por um instante, viu claramente o que antes tentava ver com olhos divididos.